Eliezer Rodrigues, Otávio Ribeiro Neto e Tássio Cruz. Ó, Eliezer, os meus cumprimentos, está participando agora. E vamos começar mostrando o vereador Edson Melo comentando a provável chapa entre Silvio Mendes, pré-candidato à Prefeitura de Teresina pela União Brasil, e Luciano Nunes, sendo pré-candidato a vice-prefeito pelo PSDB. Acompanhe. Ex-deputado e presidente do Diretório Regional do Luciano Nunes está se colocando também aí como uma possível candidatura majoritária e quem sabe, se não a prefeito, a vice-prefeito, junto com o doutor Silvio. O senhor avalia que seria um bom candidato a vice, numa chapa encabeçada pelo doutor Silvio? Eu acredito que seria excelente. O Luciano Nunes, ele tem experiência administrativa, experiência parlamentar e é um cidadão respeitado em toda a cidade de Teresina, em todo o estado do Piauí, já foi candidato a governador com a votação, de certa forma, até expressiva, e eu tenho certeza que se ele virar a compor essa chapa com o doutor Silvio, vai ser para somar. Agora, nós não também descartamos, e vai ter conversa nesse sentido, se tiver interesse aí, vai se filiar ao PSDB, do empresário João Vicente Claudino. Nessa mesma conversa, o Eliezer perguntou ao vereador Edson Melo sobre a postura da deputada estadual Bárbara do Firmino, que tem dialogado com nomes de outros partidos, fora do Progressistas e fora desse campo que une progressistas, União Brasil e PSDB. A deputada, ela é do Partido Progressista. A gente tem sinalização que o Partido Progressista deve formar parte de uma coligação para as próximas eleições, juntamente com o PSDB, juntamente com a União Brasil e também, muito provavelmente, o Partido Liberal. Então, são 4 partidos grandes que devem permanecer unidos. É natural que a deputada Bárbara permaneça nesse grupo. Agora, com relação a ela ser candidata a prefeito, a vice-prefeito, vai depender muito das pesquisas e das conversas que vão se desenrolar ainda este ano. Eu não acredito que ela teria coragem de deixar esse grupo, até porque ela foi eleita neste grupo, e o seu genitor, o nosso querido e ex-prefeito Firmino Filho, sempre fez parte desse grupo, e eu acho muito improvável ela tomar uma atitude que não seja aqui junto com o grupo de oposição. Começar então com o Eliezer Rodrigues perguntando o seguinte: o que é que se diz nos bastidores? Nós até adiantamos esse assunto na última sexta-feira. O que é que se diz nos bastidores? Que haveria uma chateação de parte do grupo, inclusive do ex-prefeito de Teresina, doutor Silvio Mendes, desses diálogos que nessa altura do campeonato não vão acrescentar absolutamente nada. Quer dizer, nessa altura do campeonato já era para haver um diálogo afunilando, ou seja, apontando já para aqueles partidos que vão fazer parte dessa coligação. Isso teria chateado muita gente, porque seria desnecessário e perdendo tempo. E aí, em função dessa chateação, teria vindo a motivação para o doutor Silvio convidar Luciano Nunes para fazer parte dessa composição como candidato a vice, aliás. Boa tarde, Douglas, a você, aos colegas e telespectadores. Concordo quando você destaca que a oposição está afunilando a sua estratégia. Joel Rodrigues, do Progressistas, era pré-candidato, não é mais. Luciano Nunes, do PSDB, era pré-candidato a prefeito, agora já é admitido como pré-candidato a vice, em uma composição com o doutor Silvio Mendes, do União Brasil, o nome mais consolidado, né, nessa ala dos partidos sem palácios, que fazem oposição ao governo federal, estadual e municipal. Então, ao tempo em que a oposição afunila a sua estratégia, vai tomando suas definições, a deputada Bárbara do Firmino adota uma postura um pouco inconsistente, que traz uma insegurança,
quando ela começa a transitar por outras agremiações, conversar com pré-candidatos fora desse grupo. Então, quando eu vejo o vereador Edson Mello dizendo que acredita que ela vai ser candidata dentro do campo dessa oposição, eu vejo mais como uma fala que traz um ar de esperança. Que isso seria o coerente. Não é necessariamente o que vai acontecer, mas o coerente da parte da deputada Bárbara era se firmar nesse nicho, né, progressistas, PSDB, União Brasil, estão tentando trazer o PL, e não abrir margem para conversar com outras alas que notadamente estarão em palanques diferentes. Flávio, seria considerado, até bem pouco tempo atrás, era dada como certa essa união, depois daquela conversa longa entre Silvio Mendes e Bárbara do Firmino. Só que agora parece que a situação não é bem a que era alguns dias atrás, né? É isso, Douglas. Boa tarde a você, aos colegas, a todo mundo em casa. E aparentemente, à primeira vista, a deputada Bárbara não tem motivos para estar conversando com pretensos candidatos que apoiam a base governista. O vereador Edson Mello aponta alguns argumentos interessantes, como, por exemplo, a eleição de Bárbara se deu nesse campo do Partido Progressistas, com Silvio candidato a governador, que de certa forma reforçou o nome de Bárbara, não só em Teresina, mas nos locais onde ela foi votada também no interior do estado, e a personalidade que possuía o pai, Firmino Filho, que sempre marchou nesse grupo, foi candidato a prefeito várias vezes por esse grupo, foi candidato ao governo por esse grupo e sempre marchou nesse campo político. São dois argumentos apresentados pelo vereador Edson Mello que tem consistência. Bárbara do Firmino não tem motivos políticos para estar conversando com outras alas que também buscam viabilidade para o pleito de 2024. Agora, Tássio, do ponto de vista das pesquisas, o que é que se fala? Luciano Nunes é um grande nome, tanto para prefeito como para vice, é um grande nome. A questão, do ponto de vista quantitativo e considerando o espectro ideológico, é que os dois viriam do mesmo local, Silvio Mendes e Luciano Nunes, ou seja, não haveria uma soma, digamos. Eu vi, inclusive, de uma fonte ligada ao Progressista, União Brasil e também ao PSDB, fazendo essa comparação. É um nome que, na pesquisa qualitativa, eu falo disso, inclusive, amanhã na minha coluna, no Jornal Dia, na pesquisa qualitativa fala que a população quer também que na chapa tem alguém com mais jovem na chapa, né, majoritária. Então, nesse aspecto aí, Silvio e Luciano combinariam, porque os dois têm experiência, o doutor Silvio bem mais do que o Luciano, e o Luciano tem a juventude também. Então, seria uma combinação. Mas, de geração de votos, essa fonte me disse, Ismael Silva somaria votos muito mais para Silvio Mendes do que Luciano Nunes. Ele só disse em relação a somar, mas que o nome é bom também. E muito se comenta, Douglas, porque com o contexto atual de vice, o eleitor de Teresina deve voltar muito mais o seu olhar para quem estiver ao lado do prefeito em uma eventual candidatura em 2024. Você falava dessa aliança, é preciso lembrar que Luciano Nunes foi secretário de governo de Silvio Mendes, ou seja, já trabalharam junto, né, no segundo governo de Silvio Mendes, já possuem uma aliança e uma sintonia de pensamentos. Agora, vai ser o desafio, não só do União Brasil, como do Progressistas e do PSDB, tentar rejuvenescer, apresentar uma chapa que consiga também chegar até o coração do eleitor mais jovem, né? Pelo que a gente vê de pesquisa, o eleitorado quer uma candidatura consolidada, forte, que não dê dúvidas, que não traga possíveis aventuras em um eventual prefeito. Então, Silvio apresenta, mas vai ter sim, concordo com você, esse desafio de tentar chegar até uma outra parcela do eleitorado, que é um eleitorado mais jovem, feminino, seja masculino também, mas o eleitorado mais jovem, feminino, que busca uma imagem mais leve, né, de uma campanha. Bem, como dizem as pesquisas qualitativas, a questão da juventude também. Tudo isso tem e vai ser considerado.
Olha, o deputado federal Júlio Arcoverde, nós colocamos um trecho da entrevista dele na sexta-feira, falando de Teresina, enfim, mas ele falou de algumas cidades do interior do estado. E tem alguns aspectos importantes. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós estamos fortalecidos, muito fortalecidos no interior. Nós tivemos uma defecções de alguns prefeitos. Eu acredito que essa situação era normal, porque nós perdemos o governo do estado, perdemos o governo federal, mas a gente vai conseguir manter pelo menos 50 a 65 prefeitos. Nós vamos ter oposição em várias cidades, vamos ter nossa bandeira e renovação de vários prefeitos progressistas. Eu comungo da ideia do deputado Júlio, que eu acredito que até final de setembro, começo de outubro, nós temos que ter um candidato e um candidato a vice, para que a gente possa rodar Teresina, mostrar a nossa bandeira e mostrar o nosso candidato na cidade de Teresina. Vamos estar forte em Pires, com a reeleição de Gil, Parnaíba junto com o Monsanto, o candidato do Monsanto. E Floriana, a gente está esperando uma definição em relação à candidatura do atual prefeito Antônio Reis, que é progressista. Vamos dar tempo, ele pediu algum tempo para decidir, e assim que foi decidido, mas lá, progressista tem um grupo muito forte, capitaneado pelo ex-prefeito, o nosso presidente Joel Rodrigues. Nesse caso aí que o deputado Júlio Arcoverde, por exemplo, Picos ok, a reeleição do atual prefeito Gil Paraibano, confirmada a candidatura à reeleição. Parnaíba, apoio ao prefeito Monsanto, ao candidato do prefeito Monsanto, mas Floriano, o prefeito que ficou no lugar de Joel Rodrigues, o que era vice, está pensando ainda se vai para a reeleição ou não. Esse é um problema, né? Douglas, a essa altura do campeonato, é importante que os pré-candidatos demonstrem o seu posicionamento, principalmente quem está no governo, quem está com a máquina, quem tem a capacidade de ação que um prefeito tem. Não é momento de indefinições, de incertezas. Quanto mais rápido ficar claro qual a pretensão, mais seguras serão as estratégias. E nós estamos falando de uma cidade grande, uma das maiores do Piauí, estratégica para a região sul do estado. Então, realmente, já é momento de deixar claro, até para se medir em pesquisas, até para facilitar a formação dos grupos, para realmente ter um trabalho, um planejamento mais efetivo e direcionado. Porque se o prefeito tem direito à reeleição, que fique claro se ele vai disputar ou não. Estranho é se ele não for o candidato, porque aí vai ter que dar uma explicação, saber o que desmotiva, porque esse temor, né, uma vez estando com a máquina, por que não disputar a reeleição? Enfim, essas variáveis precisam ser melhor definidas. Otávio, pelo que disse o deputado federal Júlio Arcoverde, o único ponto de interrogação é Floriano, quer dizer, nos outros casos, o progressista está bem situado, né? Picos, Parnaíba, Oeiras, em outras cidades grandes, o progressistas, no caso da eleição municipal, está bem posicionado. Eu chamo a atenção, Douglas, na fala do deputado Júlio para Parnaíba. Ele disse, em Parnaíba, nós vamos com o grupo de Monsanto, com o candidato de Monsanto, ou seja, apontando que Monsanto deve ter seu candidato, afastando aquela ideia de que, porventura, o prefeito poderia apoiar algum nome do governo, fazer algum tipo de composição para unificar situação e oposição em Parnaíba. De apoio à candidatura do deputado estadual, doutor Hélio Oliveira. Doutor Hélio Oliveira. A própria Gracinha Monsanto já comentou essa possibilidade, mas o deputado Júlio faz essa observação, mas colocando um posicionamento. Terá o apoio, o prefeito Monsanto terá o apoio do progressista se lançar um candidato com o perfil da sua administração, com um perfil mais voltado à direita, que apoia ali os ideais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Frase importante, declaração importante do deputado Júlio. Avaliação, Tássio, da fala do deputado Júlio em relação às principais cidades do Piauí. Eu colocaria duas interrogações bem grandes aí, Douglas. Floriano, que você comentou, e tem lá um suplente de deputado, o Calume, muito forte, foi vereador por muito tempo, então pode ser que assuma agora na Assembleia. Então, assim, é um candidato forte que pode assumir o mandato e ter Rafael Fonteles atuando de forma direta em um colégio importante, e José de Freitas, onde o prefeito também é do Progressistas, né? Roger Linhares, muito ligado ao ex-superintendente do IBAMA, São Martin Linhares, e que chega ao final do seu segundo mandato, e no município também o PT deve ou
a ter um candidato ou apoiar uma candidatura competitiva, e outros pontos de interrogação surgirão aí em vários municípios, mas esses dois, em especial, Progressistas vai ter trabalho, Douglas. Só lembrando o seguinte, que no caso de José, você falou aí de Zé de Freitas e Floriano. Floriano, o doutor Calume, ele é oposição ao atual prefeito. Exato. Então ele vai concorrer contra... PT. Ele é da base de apoio do governador Rafael Fonteles. Ele vai ter o apoio do governador Rafael Fonteles para concorrer contra o grupo do atual prefeito. Isso. No caso de José de Freitas, é um apoio do atual prefeito já direto a Fábio Abreu, ou um candidato ligado a Fábio Abreu, que é do grupo do governador Rafael Fonteles. São duas situações distintas aí. Inevitável é José de Freitas, né? Porque o caminho é esse mesmo, não tem como mudar. Né? O Progressistas vai deixar de ter a prefeitura de José de Freitas. Nos outros casos, não, mas nesse caso. Muito obrigado a Eliezer Rodrigues, Otávio Ribeiro Neto e a Tássio Cruz. Eliezer, amanhã, comando geral. A partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, das 7 às 8, transmissão também pela O Dia TV, comando geral. Monetizando teu tempo. Tá sorrindo que já começou a monetizar, viu? Não precisou nem de curso, não, Elias, já foi direto. Só para o Coroboy. O Coroboy só sorri e o telefone não para, 1 minuto. Não é uma ligação para mim, é tudo para ele. Traz aí o jornal, o Dia no Ar, logo depois, o jornalismo da FM O Dia, às 11h40. A você, muito obrigado pela audiência e a gente volta amanhã, se Deus quiser, após o Rota do Dia, à 1h da tarde. Até lá.